uma palavra no meu coração. I have a word in my Muito heart. feliz de estar aqui. I'm so happy to be here. Eu acho que eu estive a primeira vez aqui há muitos anos I atrás. think I was here for the first time many years E depois ago. a gente criou uma amizade com o pastor Júnior muito We grande. have such a great friendship with E Pastor eu louvo a Junior. Deus por estar aqui And I worship e the ver o Lord que for o Senhor being está here, fazendo living what the Lord is com a doing vida de vocês. in your life. E eu vim com uma palavra preparada. And I came with a word ready. Mas quando chegamos aqui But when we got e a here, gente foi ali tomar um cafezinho, we went to have a little coffee. glória a Deus pelo café. Glory to God for coffee. E estava ouvindo um pouco o pastor Júnior. And I was listening to Pastor Junior. E quando ele falou algumas coisas, When he said something, Deus abriu meus olhos para enxergar uma palavra para essa igreja, God opened my eyes to see a word for this para church. esses dias. For these days. Nós precisamos entender os dias que nós estamos We vivendo. need to understand the days that we're living in. Pior do que não entender a realidade presente Worse than not understanding the present reality é não entender Deus presente na is realidade. not understanding God present in E reality. Deus está presente nessa And realidade. God is here in this E nós reality. queremos, junto com o Senhor, And we want, together with the Lord, usar alguns textos bíblicos, to use a couple of porque eu biblical tenho texts. certeza que Deus quer ministrar em nossos Because I'm corações. sure that God wants to minister to our hearts. Então diga para a pessoa que está do seu lado, So tell the person next to se you, você tem juízo, if you know what you're doing, é melhor você ir embora agora, it's better for you to leave. porque Deus vai virar chaves dentro de Because você. God is going to turn keys in you. E as coisas vão ficar claras para And você. things are going to be made clear for you. Aleluia! Hallelujah. Você não tem que gostar do culto. You don't have to like the service. Você tem que entender You ele. have to understand it. Porque você só desfruta aquilo que entende. You only enjoy what you understand. Ouvindo alguém o evangelho do reino Listening to the gospel of the kingdom e não entendendo, and not understanding o it, maligno rouba-lhe a semente. the seed is taken away from you. Mateus 3,19 diz isso. Matthew 13:19 Mas says se você that. entende, But if you understand it, ninguém mais tira você daí. no one can take you away. Então o diabo não tem problema se você vai à igreja. The devil doesn't care if you go to church. O problema dele começa quando você entende. His problem is when you understand what's going on. Então abra sua Bíblia comigo So open your Bibles with me em Isaías 40. in Isaiah 40. Isaías 40, versículo de número 12. Isaiah 40 verse 12. Você que está nos acompanhando pela internet, If you're following us along online, certamente você vai ser ministrado aonde você you're estiver. going to be ministered wherever you A are. palavra de Deus vai te alcançar também. The word of God is going to reach you. Isaías 40 e versículo de número 12. Isaiah 40 verse 12. Vamos ler nós dois ou vou só ler eu? Para nós ganhar tempo, né? Então vamos lá. Versículo 12 de Isaías 40 diz assim: quem mais segurou os oceanos nas mãos? It says, who has measured the waters in the hollow of his hand? Quem mediu os céus com os dedos? Or with the breadth of his hand marked off heavens? Quem mais sabe o peso da terra? Who has held the dusk of the earth? Ou pesou na balança os montes e as colinas? Or weighed the mountains on scales? Quem pode orientar o Espírito do Who Senhor? can fathom the Spirit of the Lord? Quem sabe o suficiente para aconselhá-lo ou instruí-lo? Or instruct as his counselor? Acaso o Senhor já precisou de conselho de alguém? Whom did the Lord consult to enlighten him? Ou necessita que instruam a respeito do que é bom? And who taught him the right way? Alguém lhe ensinou o que é certo ou lhe mostrou o caminho da sabedoria? Who has taught him knowledge or shown him the path of understanding? Não, pois todas as nações do mundo não passam de uma gota num balde. Surely all the nations are like a drop in a bucket. Não são nada mais que pó sobre a balança. They're regarded as dust on scales. Ele levanta toda a terra como se fosse um grão de areia. He weighs the islands as though they were fine dust. Nem toda a madeira nos bosques do Líbano, nem todos os seus animais seriam suficientes para um holocausto digno de nosso Deus. Lebanon is not sufficient for altar fires, nor its animals enough for burnt offerings. As nações do mundo não têm valor para ele, e aos seus olhos valem menos do que nada, são apenas vazio. Before him, all the nations are nothing. They're regarded by him as worthless. Quem você pode comparar a Deus? Que imagem usarão para representá-lo? With whom then can you compare God? To what image will you liken him? Acaso ele pode ser comparado a um ídolo feito no molde, ou coberto de ouro, ou enfeitado com correntes de prata? As for an idol, a metalworker cast it, and a goldsmith overlays with gold.
Quem é pobre demais para ter ídolos desse? A person- Pode escolher madeira que não apodreça ou um artesão habilidoso para entalhar uma imagem que não tombe? A person too poor to present such an offering selects wood that will not rot. Acaso não ouviram, não entenderam? Did you not know? Have you not heard? Estão surdos para a palavra de Deus. Has it not been told you from the beginning? Palavra que ele falou antes que o mundo existisse. Have you not understood since the earth was Será que founded? estão tão ignorantes que... Será que são tão ignorantes? Deus se senta acima do círculo da terra. He sits enthroned above the circle of the earth. Agora eu quero ler com você And now we're going to read do versículo 25 em diante. starting on verse 25. A quem vocês me compararão? To whom will you compare me? Quem é igual a mim? Who Pergunta o is santo. my equal, says the Holy One. Olhe para os céus. Lift up your eyes. Quem criou as estrelas? Who created all of these? Ele faz sair como um exército, uma após outra, He brings out the starry host one by one e chama cada uma pelo seu nome. and calls forth each one by their name. Por causa do seu grande poder, da sua força incomparável, Because of his great power and mighty strength, e nenhuma delas ouse se ausentar. not one of them is missing. Versículo 28. Verse 28. Você não ouviu? Did you not know? Não entendeu? Have you not heard? O Senhor é o Deus eterno, The Lord is the everlasting Criador God, de toda a terra. creator of the ends of the earth. Ele nunca perde as forças nem se cansa. He will not grow tired or weary. E ninguém pode medir as profundidades da sua sabedoria. In his understanding, no one can fathom. Ele dá força aos cansados He gives strength to the weary e vigor aos and fracos. increases the power of the weak. Até os jovens perdem as forças e se cansam. Even the youths grow tired and weary, E os rapazes tropeçam de tão exaustos. and young men stumble and fall. Mas os que confiam no Senhor But those who hope in the Lord renovam as suas will forças. renew their strength, Voam alto como will águias. soar on wings like eagles. Correm e não se cansam. They run and not grow weary. Caminham e não They desfalecem. walk and not be faint. Quem é como o Senhor? Who is like you? Quem é como o Senhor? Who is like the Lord? Oh, meu Deus. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Thank you, Lord, for your word. Se eu fosse reduzir todo esse texto numa frase, If I would sum up this text in a phrase, eu dizia: quem confia em mim, I would say, who trusts in me espera em mim. waits on me. Tome seu lugar, por favor, You fique can à have a vontade. seat. Thank you. Quem confia em mim, espera em mim. Who trusts in me waits on me. Nós temos procurado um avivamento. We've been seeking a Temos revival. esperado um avivamento. We've waited for revival. Mas deixa eu te falar uma coisa. But let me tell you A something. espera por um avivamento coletivo The waiting for a collective revival não pode ser mais desculpa para mim não viver um avivamento pessoal. cannot be an excuse to not live an individual revival. Eu estou esperando algo coletivo. I'm waiting for something Eu sei que collective. vai tocar a terra. I know it's going to touch Eu the sei que vai earth. tocar a congregação. I know it's going to touch the Mas eu já congregation. posso viver na minha casa But I can live in my home. algo pessoal com Deus. Something personal with Então eu God. não posso usar algo coletivo I can't use something collective para justificar a minha falta de busca pessoal. to justify my lack of personal Eu seeking. estou esperando algo coletivo. I'm waiting for something Mas eu já collective. posso estar vivendo algo pessoal com Deus. But I can start living something personal. Isso é avivamento. And that's revival. Avivamento não é a tampa voando, é o fundo caindo. Revival is not the lid blowing off, but it's the end falling. Avivamento não é quando você sai alegre com o pregador, It's not when you leave happy with the preacher, mas é quando você sai triste com você mesmo. but it's when you leave upset with yourself. Quando a palavra de Deus When the word of God confronta a sua mente para revelar seu coração. confronts your mind to reveal your heart. Quando termina uma reunião When a gathering is e você ainda ending tem fome and you are still e você hungry ainda tem and sede, you're still você não thirsty, está olhando no relógio com You're not- pressa de terminar, looking at your clock waiting for it to porque end você tem uma coisa mais importante para fazer. because you have something more important Não, to a Bíblia do. diz: não tenha pressa de sair da presença do The Bible Rei. says for us not be in a hurry to leave his Avivamento presence. vai tocar a sua vida, Revival will vai touch your mexer nas life, suas estruturas. will touch your structure. E quando esse vinho novo é derramado, And when this new wine is poured in, ou a gente expande ou a gente explode. you either expand or explode. Porque quando a glória de Deus vem sobre alguém, Because when the glory of God comes over someone, ou essa pessoa se desenvolve, or this person develops themselves, ou ela vai se perder no caminho. or they're going to get lost in the Porque a way. unção para alguns ela faz bem, Because anointing for some is mas really para great, outros ela faz mal. but for others it's not. Você lia o texto que eu li, You read the text that we read. Deus falando: você pode por acaso medir o meu coração? God says, can you by chance measure my Você heart? pode entender tudo que eu faço? Can you understand everything that I do? Claro que não. Of course not. Ele disse: eu
chamo as estrelas pelo He nome. says, I call each star by their Eu digo name. para o mar, vem até aqui. I tell the ocean to come to me. Então esse é o tamanho de Deus. That's the size of God. Não tem limites. There's no limits. Então eu não posso compreendê-lo, I can't understand him, mas eu posso obedecê-lo. but I can obey O him. problema é que eu quero compreender para The obedecer. problem is I want to understand to obey. Quando eu tenho que obedecer para poder entender alguma When coisa. I have to obey to understand a little bit of it. Porque o que eu faço agora tu não entendes, What I do now you don't mas understand, certamente tu entenderá depois. but you'll understand it later. Deus quer aumentar o nosso nível de entendimento. God wants to increase our level of understanding. Certamente vai aumentar o nosso nível de fé. For sure he'll increase our level of faith. Tem um nível de fé que nós caminhamos There's a level of faith that we walk on que acalma a tempestade. that calms the storm. Mas tem um nível de fé que faz você caminhar sobre ela. But there's a level of faith that makes you walk on it. Por isso que Jesus falou aos seus discípulos: That's why Jesus says to his disciples, vocês não têm fé, you don't have faith. vocês me chamaram para acalmar a tempestade, You called me to calm the storm. vocês me chamaram para tirar vocês daqui. You called me to take you out of here. Não, essa não é o nível de fé que Jesus quer que nós andamos. That's not the level of faith that Jesus wants for us. Jesus disse: vocês são homens de pouca fé, He says you are men of little e faith, acalmou a tempestade. and he calmed the storm. Ou seja, se vocês tivessem fé, If you have no faith, vocês poderiam estar dormindo no meio da tempestade. you could be sleeping in the middle of the storm. Jesus passava tempo com o Pai Jesus spent time with the Father e tempo com as pessoas. and time with people. Ele tinha tempo para as pessoas He had time for e ele people, tinha tempo para Deus. and he had time for Ele God. buscava Deus nas noites He sought God at e night, durante o dia servia as and pessoas. during the day he served the E alguém Lord. me perguntou: ele não dormia? And Bible, you asked, doesn't he sleep? Ele dormia na tempestade. He slept in the storm. Porque se você passa tempo com Deus Because if you spend time e with você God serve bem as pessoas, and you serve well people, você vai aprender a dormir em qualquer you'll tempestade. learn how to sleep in any storm. Você vai aprender, e na tempestade que você descansa, And in the storm that you rest, você exerce autoridade sobre ela. you exercise authority over it. Você só exerce a sua autoridade sobre aquilo que você descansa. You only have authority over what you rest on. E então Deus vem tentando mostrar o tamanho dele. And then God is trying to show us his size. Isaías 40 ele vai se manifestando. Isaiah 40, he Ele vai manifests dizendo himself. quem ele é. He starts saying who he Ele is. vai mostrando a sua He capacidade. shows us his E abilities. no final do texto ele diz: And at the end of the text he se says, você confiar nisso, if you trust in that, você não vai cansar. you're not going to get tired. Você não vai ficar exausto. You're not going to be O exhausted. que nos cansa não é a obra de Deus, What tires us is not the work of God. é a nossa obra. It's our work. A obra de Deus não cansa. The work of God doesn't make us Ela tired. enriquece e não acrescenta dores. It enriches us and doesn't give us Quanto any mais você pain. serve a Deus, mais você vai querer servi-lo. The more you serve God, the more you Quanto want mais to você serve ora, him. mais você vai querer buscá-lo. The more you pray, the more you want to E seek depois him. de conhecê-lo, você sempre vai querer mais dele. And after knowing him, you always want more of him. Porque não há limites para buscar Because o there are Senhor. no limits to seek the Lord. Aleluia. Quanto mais Hallelujah. você entra, mais você vai querer entrar. The more you go deep, the deeper you want to go. Então Jesus parou na frente daquela tempestade Jesus stopped in front of that e storm. ele só colocou para fora aquilo que tinha dentro dele. And he just put out what was inside of him. Paz. Paz. Peace. Então não se mova por demandas exteriores. Don't move by exterior demands. Você precisa da paz de Cristo. You need the peace of Christ. E essa paz de Cristo só vem conhecendo a Deus. And this peace only comes knowing Por isso ele God. diz: eu não deixo a paz que o mundo dá. That's why it's not the peace that the world gives Porque o us. mundo não é paz, é tranquilidade. Because the world is not peace, it's E tranquility. Deus não te chamou para viver uma vida tranquila. And God didn't call you to live a calm and chill Ele life. te chamou para viver uma vida de paz. He called you to live a life of peace. No meio das turbulências, In the middle of no meio do turbulence, caos, in the middle of no meio das chaos, dificuldades. in the middle of hardship, Aleluia. Para você externar paz. for you to extern peace. Aleluia. O apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 4, Paul says in 2 Corinthians 4, ele diz: olha, eu tenho um tesouro no vaso de barro. says, Nós look, temos. I have a treasure in a vase of clay. Capítulo 4, versículo 7, ele diz isso. Chapter 4, verse 7. Ele diz: nós temos um tesouro, o vaso é de He barro. says we have a treasure in a vase of clay. Ou seja, a estrutura pode ser fraca, The structure may be weak, mas a essência não é fraca. but the essence is not. Nós temos um tesouro no vaso de We have barro. a treasure in a vase of Aleluia. clay. E muitas vezes você cuida do vaso, mas não Many cuida do times tesouro. you take care of the vase, but not of the treasure. Aleluia.
E no versículo 8 ele começa a dizer, And in verse 8 he starts to ele diz, say, em tudo eu sou atribulado, he says, in everything I go through porém não turbulence, angustiado, but I'm not anguished. perseguido, I'm porém persecuted, não abatido, but I'm not oppressed. perplexo, I'm perplexed, porém não desanimado, but I'm not. levando no meu corpo o morrer de Cristo, I take in my body the dying for Christ, para que a vida de Cristo so the life of Christ também se manifeste na minha carne can be mortal. manifested in my mortal flesh. Por isso, That's why, ainda que o meu homem exterior se desgaste, even if my exterior man is o meu tired, homem interior se renova a my cada dia. interior man is O meu homem renewed. interior se renova a My cada interior dia. self is renewed. Aleluia! Ei, quem tem pressa é a carne. Whoever's in a hurry is in the O flesh. Espírito não tem pressa porque ele é eterno. The spirit isn't in a hurry because it's eternal. É a carne que tem pressa. The flesh is in a hurry. A carne, The ela quer flesh. ter prazer sem ter aliança. It wants to have pleasure without covenant. A carne quer prosperar sem trabalhar. It wants to prosper without working. A carne quer ter sucesso sem sacrifício. The flesh wants success without Mas o sacrifice. Espírito não. But not the O spirit. Espírito tem tempo, The spirit has time porque ele é eterno. because it's eternal. Então às vezes nós dizemos, So sometimes we Deus say, está com pressa. God is in a hurry. Deus não está com pressa. He's not. Pressa é defeito de quem está atrasado. Hurry is a defect of someone who's late. Quem se atrasou tem que andar na pressa. Whoever's late needs to be in a Deus não hurry. está atrasado, God is not porque Ele late. vive no tempo dele e não no He meu. lives in His time, not in ours. Aleluia! Então Ele diz, espera em mim, So He says, wait on me. confia em mim. Trust in me. Eu vou te mostrar o meu tamanho. I'll show you my As size. estrelas sabem quem eu sou. The stars know who I Os céus am. proclamam a minha glória. Heavens proclaim my O glory. firmamento anuncia as obras das minhas mãos. The firm foundation Um dia announces the work declara of my outro dia. hands. Você tem que entender o meu tamanho. You have to understand my Você tem que size. entender quem eu sou. You have to understand who I Não é o que eu am. faço. Not what I Não se do. prenda no que eu faço. Don't be tied to what I Se prenda em do. quem eu sou. Be tied to who I Eu te am. chamei para mostrar para o mundo quem eu sou. I called you to show the world who I Não só o que am. eu faço. Not just what I Porque do. nem sempre eu vou fazer para testemunhar o que você quer. Because I won't always do to testify what you Mas eu want. nunca vou deixar de ser quem eu sou. But I'll always be who I am. Assim diz o Senhor. That's what the Lord says. Aleluia. A sua fé precisa estar firmada em quem Deus é. Your faith needs to be based on who God is E não em que Deus faz. and not what He can do. Aleluia. Se você quer ser alguém equilibrado, If you want to be someone that's balanced, você precisa enfatizar na sua Bíblia, na sua vida o que a Bíblia enfatiza. you need to emphasize in your life what the Bible emphasizes. E a Bíblia enfatiza que a gente precisa conhecer a And the Deus. Bible tells us we need to know God. Então não busque maneiras de servir a Deus. Don't seek ways to serve God. Busque maneiras de conhecê-lo. Seek ways to know Him. Porque se conhecer a Deus, Because if you know God, cara, você vai querer servir todos os you'll dias. want to serve Him every day. Nós queremos estudar sobre Deus. We want to study about God. Vamos estudar sobre Deus. Let's study about God. Deus não se estuda, You can't study God. se experimenta. You taste Him. Provar e ver de que o Senhor é bom. Taste and see that the Lord is good. Porque depois de provar, Because after you taste it, você vai querer estudar tudo sobre ele. you'll want to know everything Você about vai Him. querer ler sobre ele. You'll want to read Você vai about querer Him. passar tempo com You'll want to ele. spend time with Him. Não há limites para essa busca. There are no limits for this pursuit. Nem todo mundo que estuda Deus Not everyone that studies God conhece a Deus. knows Him. Aleluia. O Senhor está tentando se revelar para nós. The Lord is trying to reveal Ele diz: Himself você to quer voar us. alto? He says, you want to fly high? Você quer voar sem limites? You want to fly with no Então limits? você precisa enfatizar o que eu vou dizer na sua vida. You need to emphasize what I'm going to say in your life. Enfatize descanso. Emphasize rest. Enfatize perseverança. Emphasize perseverance. Enfatize uma vida de oração Emphasize a life of prayer e uma vida de simplicidade. and a simple life. O evangelho é The simples. gospel is simple. Nós é que somos complicados. We are complicated. Jesus é simples. Jesus is simple. Quando você chegar na eternidade, When you get to eternity, na direita de Deus, on the right side of God, é um homem que está lá. a man is there. Um homem com cicatrizes, A man that has que scars, venceu a morte e o inferno. that overcame hell and death. Deixou um vivo caminho para mim e para And você. He left a living path for us. Que mostrou para mim e para você que é possível viver no meio do caos sendo luz. And He showed us that we can live in the middle of chaos being a light. Que é possível a gente fazer a coisa certa. That it is possible to do the right thing. E se nós perdermos a prioridade, And if we lose priorities, certamente nós vamos perder Deus de vista. for sure we're going to lose God from our A sight. carga você leva, querido.
You'll bear the weight. Mas existe uma sobrecarga que não é para você. But there's a weight that's not for you. Aleluia. 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 Glória a Deus. Eu preciso saber o que Deus quer de mim. I need to know what God wants from me. Pastor Júnior estava fazendo oferta e falando de Ana. Pastor Junior was talking about Hannah during the offering Eu não moment. posso ouvir ninguém falar das escrituras, And I irmãos, can't listen to anyone talking about porque as scripture coisas vão saltando dentro da gente. because things start to jump inside of me. Aleluia. Glória a Deus. Às vezes as pessoas perguntam: quantas horas você ora por dia? Sometimes people ask, how many hours do you pray a day? O dia todo. All day. Ligado, o Wi-Fi está ligado. My Wi-Fi's on. Baixando download o dia inteiro. I'm downloading stuff all day. Então ele estava falando de Ana. He was talking about Hannah. Ana foi pedir um filho, Hannah went to ask for a child. mas ela percebeu que o lugar que ela foi pedir um filho She realized that the place she went to ask for a child estava mais estéril do que ela. was more sterile than she was. E ela disse: se o senhor me der um filho, She said, if you give me a son, eu lhe dou um sacerdote. I'll give you a priest. Nós vamos resolver os problemas. Resolve the problems. Se você me der um filho, If you give me a son, eu te devolvo, eu te dou um I'll sacerdote. give him back to you. I'll give you E a Ana priest. fez um voto com And Deus. Hannah made a promise to God. Um voto com A Deus. promise to Irmãos, God. essa casa é uma casa de votos com This is Deus. a house of promises. E eu tenho que entender que Deus está disposto a me dar tudo God is willing to give me everything que eu tiver disposto a devolver. that I'm willing to give back to Him. Deus está disposto a me dar tudo. God is willing to give me Deus pode te everything. dar fama, He can give you fame. Deus pode te dar sucesso, He can give you Deus pode te success. dar dinheiro. He can give you money. Não, mas dinheiro não. Oh, no, not O money. dinheiro é do diabo. Money is from the devil. Não, quer ver o diabo? Fique sem dinheiro para No, você ver. I want the devil to not have O money. diabo aparece na hora. O dinheiro não é do diabo. The money is not from the devil. Se você achar que o dinheiro é do diabo, If you think that money comes from the devil, dá para mim que eu exorcizo ele give it to me and I'll figure it out. e vamos usar ele para uma coisa boa. We'll use it for something Deus não good. tem problema de te dar nada. God has no issues in giving you anything. Mas é para quê? But for what? Para que você quer fama? Why do you want fame? Para que você quer seguidores? Why do you want to be seen? Para que você quer dinheiro? Why do you want money? Deus só tem um motivo para te abençoar. He has only one reason to bless you. Para você ser voz para quem não For tem. you to be a voice to who Para doesn't você have ser one. provisão para quem não For you to tem. be provision to who Para doesn't você have ser anything. vida para quem não tem For you vida. to be a life to who has Aleluia. life. Alguém me perguntou esses dias: Someone asked me the other day, você não tem medo da fama, aren't Luiz? you scared of fame? Eu disse não, porque eu tenho uma causa para I ela. said no because I have a reason Se for você tem it. uma causa para aquilo que Deus está te entregando, If you have a cause for what fique God is tranquilo giving que you, Deus está te entregando não vai desviar você don't dele. worry, it's not going to take you away from Him. Às vezes as pessoas têm medo de pegar o que é delas, Sometimes people are scared of taking what is porque elas theirs pensam: eu posso desviar. because they think, oh, I'm Não, going to querido, turn se você tem away. uma causa, If you have a se você cause, está olhando firmemente para Jesus, if you're looking at se você está Jesus, esperando em Deus com todas as suas if forças, you're waiting on the Lord with all of your fique strength, tranquilo. stay O calm. céu vai passar, a terra vai passar. Heavens and earth will Mas se pass. você está fazendo a vontade de Deus, But if you're doing God's will, você não vai passar. you will not pass. Amém, querido? Amen. Não é falta de Cristo que nós temos. It's not the lack of Christ. Nós nunca tivemos uma geração com tantas mensagens sobre We've Cristo. never had a generation with so many messages Nós about temos Christ. excesso We have an de excess mensagens sobre Cristo. of sermons about Mas a Christ. minha mensagem precisa revelar a Cristo. But my message needs to reveal Revelar a Christ. Cristo em nós. Reveal Christ in us. Porque para mim falar algo, o meu coração tem que estar carregado daquilo. Because for me to say something, my heart needs to be full of that. Para mim falar de alguma coisa, o meu coração tem que estar carregado disso, For me to- ungido disso. Talk about something, my heart needs to be full and anointed with that. Então eu preciso estar cheio primeiro. I need to be filled first. Eu acredito que Deus não quer fazer nada através de você que I não believe- tenha feito primeiro em você. That God doesn't want to do anything through you that He hasn't done in you before. Porque quando você abrir a boca, Because when you open your mouth, você terá legalidade para fazer aquilo. you'll have the authority to do that. Alguém me perguntou: Luiz, você vive o que você prega? Someone asked, do you live what you preach? Eu disse: querido, o que eu prego é muito maior do que eu. And I said, what I preach is so much greater than Eu estou myself. tentando viver o que eu prego. I'm trying to live what Porque I o que eu preach. prego é muito maior do que eu. Because what I preach is so much greater than myself. Deus está fazendo sempre algo novo. God is always doing something E a minha new. vida é tentar alcançar aquilo que Deus está fazendo. My life is to try and reach what God is E doing cooperar com
com aquilo que Deus está and fazendo. cooperate with what He is doing. Eu não vou na congregação para Deus me I abençoar. don't go to the congregation for God to Eu vou bless por aquilo me. que eu posso fazer. I go by what I can do Porque Deus me chamou para fazer algo. because God called me to do something. Aleluia. Então nessa noite eu vim dizer uma coisa para você. So tonight I came to tell you something. Sai da fila da bênção Leave the e entra na line fila of do blessing propósito daquilo que Deus tem para você. and go into the line of the purpose of what God has Aleluia. for you. Amém, irmãos? Amen. Deus tem uma palavra para esse tempo. God has a word for this E nós time. temos que ter uma palavra para esse And tempo. we need to have a word for this time. Nós temos que ter canções para esse We need tempo. to have songs for this time. Mas também nós temos que ter um coração para este But we tempo. also have to have a heart for this Porque nós time. podemos ter palavra para este tempo, We could have canções para words este tempo, and songs for this time, e não ter um coração adequado para este but tempo. not have an adequate heart. Quando o Senhor olha para você, Ele diz: filho meu, me entrega o teu coração. When God looks at you, He says, "My son, give Ele não me pede your o seu heart." serviço, Ele pede o teu He coração. doesn't ask for your service, He asks your heart. Porque quem entregou o coração, irmãos, Because who gave their heart já entregou tudo que é seu. already gave everything that is Já entregou theirs. seu casamento, Gave their já marriage, entregou seus filhos, gave their kids, já entregou seus bens. gave the things that they have. Aleluia. Eu viajo o mundo pregando o evangelho. I travel the world preaching the E todo gospel. avião que eu entro, o diabo diz: vou matar seus filhos. And every plane that I get into, the devil says, "I'm going to kill your kids." Eu digo: não são meus. And I say, "They're not mine. Você está falando com o cara errado. You're talking to the wrong guy. Os filhos você não leu, não, Satanás. Os filhos são herança do Senhor. My kids are inheritance of the Lord. Eles são do Senhor, eles não são meus. They belong to God, not to me. Nada é meu. Nothing is mine." Quem já entregou tudo para Cristo? Who has given everything to the Lord? Se você já entregou tudo, você não tem que ter medo de perder nada. If you've given everything to Him, you Porque don't have nada to be mais é scared of seu. losing anything. Se você já entregou tudo, nada mais é seu. If you've given everything, nothing is yours anymore. Aquilo que nós não entregamos é que nós temos que estar protegendo. What we don't give is what we need to protect. Aleluia. Aleluia. Nós somos homens de coração, We are men of hearts, people não of heart, de decoração. not of decoration. Não somos homens para decorar. We're not people to decorate. Aleluia. Nós somos homens que fomos chamados para amar aquilo que Deus ama. We were called to love what God loves. Aleluia. Se prepare, irmãos. Get ready. Eu não sei quanto a você, mas eu estou muito entusiasmado pelos próximos dias. I don't know when, but I'm so excited for the next days. Esse cheiro eu conheço. This smell I know. Quando o caos se instala, When chaos is quando o happening, medo se instala, when fear is happening, a maior arma do diabo é a intimidação. the greatest weapon of the devil is intimidation. Então, quando ele começa a tentar intimidar os filhos de Deus, So when he starts to intimidate the children of God, meu Deus, eu sei que Deus está por fazer algo. I know that God is about to do Sempre something. Deus está por fazer algo. God is about to do something. Aquela tempestade que Jesus venceu ali do barco, That storm that Jesus overcame on that boat, é porque ele estava indo em Gadá. it's because he was going to Gadara. Ele estava indo expulsar demônios de um homem que dormia no He cemitério. was going to cast out demons from a man that slept in the cemetery. Ele não venceu o demônio quando ele chegou lá. He didn't overcome the demon when he got there. Ele venceu na jornada enquanto ele estava indo. He overcame the demon on his way. Então fique tranquilo. So be calm. Onde você chegar já está vencido. When you get there, it's already Você já está overcome. vencendo na jornada. You're overcoming on the Então eu way. tenho uma palavra de Deus para vocês aqui nessa noite. I have a word of God for you. Não se assuste com a jornada. Don't be frightened by the Deus journey. está te ensinando. Essa é a pedagogia de Deus. This is how God teaches us. Essa é a pedagogia de Deus. This is how God É te teaches us. treinar enquanto te leva. It's training you as you É go. te treinar na jornada. It's training you in the journey. Por isso você não é um homem de decoração. You're not a person of decoration, É um homem de coração. but you're a person of heart. Por isso Deus está nos treinando. Nós precisamos aprender isso. We need to learn this. God is training us. Aprender a ver as coisas boas no meio das coisas We ruins. need to learn how to see the good things in the middle of the bad things. Nós precisamos parar de olhar para fora Stop e looking nos mover pelas outside demandas desses and dias. being moved by the demands of these days. A minha expectativa está em Deus. My expectation is in the A minha Lord. expectativa está na igreja do Senhor It's in the Jesus. church of Jesus. Por isso nós precisamos ter olhos proféticos. We need to have prophetic eyes. Aleluia. Quem tem olhos proféticos Who has prophetic eyes investe na semente, invests in the seed, não no fruto. not in the fruit. Eu estava olhando aqui os meninos tocarem. I was looking at the Eu worship disse team assim, playing, essa banda de louvor aqui não tem mais de 25 and I anos. said, no one here has over Ninguém tem mais de 25. 25 anos aqui. No one's over 25.
Quem investe na semente Who invests on the seed tem olhos proféticos. has prophetic eyes. Quem investe na semente tem olhos Who proféticos. invests on the seed has prophetic eyes. Então celebre pessoas que investem em você na semente. Celebrate people that invest in you on the seed. Porque depois de dar fruto é muito mais fácil. Because after it bears fruit, it's easy. É muito mais fácil investir no fruto. It's easy to invest in a Mas Deus fruit. não é assim. But God's not like Deus não é that. patético, é profético. He's not pathetic, He's prophetic. Ele investe quando as pessoas ainda não deram seus frutos. He invests when people haven't bared fruit Ele yet. acredita nas pessoas. He believes in people. Ele disse para Ananias: Ananias, vai na rua chamada direita. He says, Ananias, go to the street and call to the Tem um right. homem lá, There's a man there. ele atende por Saulo de Tarso. Ele é de Tarso. And his name is, he's from Tarsus, and his Vai name lá, is Saul. Ananias. Go there, Ananias. Ananias começou a pregar para Deus. Ananias started to preach to Ele God. disse: Senhor, esse homem é um He assassino. said, he's an assassin. Não, Senhor, eu vou te falar quem é esse homem. Lord, Talvez o senhor não saiba. I'm going to tell you who he is because maybe you don't know. O senhor precisa saber quem é esse You need to cara. know who this man is. Esse cara é uma ameaça para a He's igreja. a threat for the church. Esse cara está matando por onde ele passa, ele mata a He's gente. killing left and right. Aproveita que ele está cego, Senhor. Mata ele também. He's blind. Kill him too. Deus não tem problema com as pessoas que você não gosta God dela. doesn't have an issue with people that you don't like. Quem tem problema é você. You do. As pessoas que você odeia, People that you hate. essa que você pensou nela That agora, one that you just thought about. Deus não tem nada contra elas. God has nothing against them. Deus queria salvar elas. God wants to save them. Mas você está de mal. But you're mad. Vai lá, Ananias. Go, Ananias. Ó, abre os olhos dele. Open his eyes. Senhor. Ananias says, Não, Lord, Ananias, é melhor você ir correndo. it's better to go. Porque eu já avisei ele que você estava indo. Because I've told him that you're going. Eu já fui na frente e avisei para ele, I went Ananias. ahead and I told him. E quando Deus pedir para você fazer algo que você não concorda? What if God tells you to do something that you don't agree with? Mas Senhor, esse homem é bandido. But Lord, he's a bandit. Ananias, você precisa entender. Ananias, you need to understand. Ele está fazendo a coisa errada. He's doing the wrong thing. Mas ele não é mau. But he's not evil. Tem muita gente má There's a lot fazendo of coisas certas. Evil people doing the correct E tem muita things. gente boa fazendo coisa errada. And good people doing the wrong things. Mas o Senhor não vê as suas ações. But God doesn't look at your actions. Ele olha para o seu He looks coração. at your heart. Ananias, eu vou ensinar ele a me servir. And Ananias, I'm going to teach him how to Ananias, serve me. eu vou treinar ele. I'm going to train him. Ananias, todo navio que ele entrar vai afundar. Ananias, every single boat he goes into is going to sink. Toda cidade que ele entrar, ele vai sair correndo. Every city he steps into, he's going to leave Ananias, eu running. vou prender ele. I'm going to put him in Ananias, ele vai jail. aprender a sofrer pelo meu nome. He's going to learn how to suffer for my name. Mas tem um detalhe, Ananias. But there's a detail. O seu nome, Ananias, Your name, só vai Ananias, aparecer nesses dois versículos. is only aqui. going to show up in these 2 verses. O nome dele, But Ananias. his name, Eu vou Ananias, soprar em toda a terra. everyone is going to O know planeta his vai name. conhecer ele. As gerações vão The conhecer ele. generations will know him. Não subestime o poder de Deus. Don't underestimate the power Não of God. subestime a glória de Deus. Don't underestimate the glory of God. Jesus não é um leão de circo que nasceu para divertir pessoas. Jesus is not a circus lion that Ele é was o born leão to da tribo de entertain. Judá, meu He is the irmão. Lion of Judah. Aleluia. Ele é indomável. He's non-tameable. Ele não leu os nossos livros de teologia He didn't para read se our theology comportar books to behave como a gente acha que ele vai se comportar. like we think he should behave. Nós queremos pregar para Deus. We want to preach to Nós God. queremos dizer que ele está equivocado. We want to tell him that he's wrong. E o Senhor disse: ei, And God says, aquieta-te be e quiet. saber que eu sou Deus. Know that I'm God. Aquieta-te, Be quiet. deixa eu fazer. Let me do it. Você não vai concordar. You're not going to agree. Na maioria das vezes que Deus vai pedir para você fazer algo, Most of the time that God will tell you to do something, na maioria das vezes você não vai concordar. most of the time you're not going to agree E aí with você vai it. ter certeza que foi Deus And mesmo. then you'll really know that it was Porque God. só Ele consegue te dobrar. Because only He can make you bow down. Só Ele. Only Então He viver can. pela fé é ter essa consciência Living by faith is knowing that. que quem governa o futuro é Deus. And who governs the future is the Lord. Não é as demandas, It's not the demands. não é as It's dificuldades. not hardships. A gente vê um terremoto, We see an já earthquake. corre para a internet e dizer: Jesus está voltando. And we run to the internet and say, Dá Jesus is uma coming guerra, back. Jesus está voltando. War is coming, Jesus is coming back. Não,
No. Não são esses sinais que sinalizam a volta de Those are Cristo, not the signs of the coming of Christ. mas é a santidade da sua But it's igreja. the holiness of His church. Então para de olhar para as guerras, Stop looking at wars. para de olhar para os terremotos, Stop looking at earthquakes. olha para Jesus, Look at Jesus. olha para a santidade da sua igreja, Look at the holiness para a of His pureza da church. sua igreja. The purity A of His sua noiva church. está se ataviando, His bride is a getting tua noiva ready. está se His preparando. bride is A getting Bíblia diz ready. que foi lhe dado que se vestisse de linho fino. The Bible says that it tells us Que são to os dress in atos- fine fabrics Os atos de justiça dos santos. that are used of the justice of the righteous ones. Nós ficamos estudando acontecimentos. We study the things that are happening. Apocalipse não é para estudar acontecimentos. Revelation is not to study the things that are happening. Apocalipse começa assim no capítulo 1, versículo 1. Revelation starts chapter 1 verse 1. Este é o livro This is the book da revelação do Filho de Deus. of the revelation of the Son of God. Aleluia. Procure achar Jesus no seu Apocalipse. Try to find Jesus in your Procure revelation. achar Jesus nos seus dias maus. Find Jesus in your bad days. Aleluia. Ah, mas ele vai vir como ladrão. Oh, but He's going to come like a thief. Ele vai vir como ladrão para quem não está He's esperando. going to come like a thief for those that aren't expecting Para eu que Him. vou casar com ele. For me, then I'm going to get married to Him. Ele não vai me pegar de surpresa, He não. won't catch me by Por surprise. quê? Why? Porque eu estou esperando. Because I'm waiting. Eu estou aguardando I am ansiosamente a waiting sua vinda. anxiously for Eu the estou coming of fazendo um Jesus. enxoval. I am preparing Aleluia. myself. E quando eu ouvir aí, vem o noivo. And when I hear, here comes Aleluia. the groom, Eu vou soltar lâmpada, vou soltar tudo. I'm going to let Eu vou everything soltar go. ministério Mevan, I'm eu vou going to soltar let my tudo. ministry go E eu vou and levar só o everything. azeite comigo. And I'm just going to bring my oil Só o with me. azeite comigo. Você está me Just my entendendo, oil querido? with me. Do you understand? Então espera no Senhor. Wait on the Lord. Esperar no Senhor não é ficar sentado aguardando. Waiting on the Lord is not just sit down and É wait, ficar funcionando enquanto aguarda. but it's to work as É you sendo wait. útil enquanto Being aguarda. useful as you wait. Aleluia. Mas eu persevero. But I persevere. Perseverança não é continuar fazendo, Perseverance is not to keep going. é continuar crendo. It's to keep believing. Porque tem muita gente que faz, mas não crê A lot mais. of people do it but don't believe. Perdeu a paixão. They lost their Perdeu o passion. fogo. They lost the Oh, meu fire. Deus, não perca o fogo Don't nunca. lose the fire. Não perca essa paixão Don't lose the passion. avassaladora. Não perca essa paixão violenta. Don't lose this violent passion. Aleluia. Quantas pessoas você conhece e How eu many conheço people que you know? continuam fazendo, And I know that keep doing things, mas não creem mais. but they don't believe anymore. É melhor então que a gente pare de fazer e volte a crer. It's better for us to stop doing it and start believing. Porque Deus não tem problema se eu fiz errado. God doesn't have an issue if I do it wrong. O problema de Deus começa comigo His problem with me starts é quando eu creio errado. when I believe wrong. Porque eu posso fazer errado, Because I can do it wrong, mas crer certo. but believe right. Como eu posso crer errado e fazer certo. As I can believe wrong and do it right. Paulo estava fazendo errado, Paul was doing it wrong, mas havia verdades no seu coração. but there was truth in his heart. Havia verdades no seu There coração. was truth in his A sua heart. natureza era uma natureza verdadeira. His nature was a true O Senhor disse: eu nature. vou ajudar ele a fazer certo. And God says, I'm going to help him do it right. Tanto é que quando ele caiu no caminho de Damasco, When he fell on his way to alguns Damascus, dizem que ele caiu do cavalo. some say that he fell from a horse. Não tem cavalo, querido. There's no horse. Desculpe desapontar I'm você, sorry mas to não tem cavalo. disappoint you. Ele caiu. He just fell. Ele foi ao chão. He went to the E ground. ele perguntou: quem és tu, Senhor? And he asked, who are you, Lord? Ou seja, ele sabia que era o Senhor. He knew it was the Lord. Ele só não sabia quem o Senhor era. He just didn't know who was the Lord. Mas ele sabia que era o Senhor. But he knew it was him. Mas ele não sabia quem o Senhor era. But he didn't know who he was. Entenda o que eu estou te dizendo. Understand what I'm trying to say. Aleluia. Não é a Bíblia que você tem que conhecer. It's not the Bible that you need to know. É de quem a Bíblia está tentando revelar It's para who the você. Bible is trying to reveal to you. Por isso a Bíblia não é meu alimento. Bible is not my food. A Bíblia é o meu menu. The Bible is my menu. O meu alimento é Cristo. My nourishment, my food is Quem Christ. come de mim Who eats from me permanece em mim. remains in me. Quem de mim se alimenta, Who is fed from me por mim viverá. will live for me. Ele que trouxe vida para essa palavra. He brought life to this word. Ele é o verbo vivo. He is the living word. Aleluia. Então não é as escrituras só que você tem que It's conhecer. not just scripture that you need to know. É quem ela está tentando revelar. It's who it's trying to reveal. É o Deus das escrituras. The God of É o scripture. Deus das The escrituras. God of scripture. O pastor Lapa já foi vereador lá em Itajaí. Our friend here was E in ele pode politics, confirmar o que eu vou dizer. and he can confirm what I'm going to say.
Em todo pleito, quando os vereadores se reúnem na Câmara, Every single time that these politicians get together, eles sempre lêem um capítulo da Bíblia. they always read a verse of the Bible. Hoje já não mais, é só um versículo. Today, not anymore. It's just a small little part. Mas houve um pleito em uma das câmaras de vereadores do Brasil, There was a gathering in one of the politicians' rooms in que eles, Brazil, antes de começarem o pleito, and before they started, eles pegaram a Bíblia e começaram: vamos ler então as Escrituras. they got the Bible and started to read. E alguém disse: vamos ler o Salmo And 23. someone says, let's read Psalm 23. E ele disse: o Senhor é meu pastor e nada me The faltará. Lord is Deitar-me my faz de shepherd. verdes pastos verdejantes, guia-me mansamente às águas tranquilas, The Lord is my shepherd, nothing will lack me. refrigera minha alma. Pronto, fechou a Bíblia Close the Bible, e fizeram a reunião. and they had their meeting. No final da reunião, At the end of the meeting, um vereador que era cristão, one of the politicians that is Servo de Christian, Deus. servant of the ele Lord, perguntou: posso quebrar o protocolo? he said, can I break protocol? Posso ler de novo o texto? Can I read that again? Todo mundo ficou sem entender. Ele disse: pode. Everyone didn't understand. They said, sure. Então ele pegou as So Escrituras he got scripture. e disse: o Senhor He é o says, meu the pastor Lord is my shepherd, e nada me faltará. and I will lack nothing. Ele me faz deitar em pastos He verdejantes. makes me lie down on green Ei, ele me fields. guia mansamente às águas He tranquilas. guides me on Refrigera tranquil minha waters. alma. He brings rest to my soul. Querido, quando chegou na metade do salmo, And in the middle of the estava Psalms, todo mundo chorando. everyone was in tears. Aquele vereador que tinha lido a primeira vez, That politician that I read it the first time, ele disse: cara, como que pode he isso? said, how can this happen? Nós lemos a mesma coisa. We read the same thing. Qual é a diferença? What's the Ele difference? disse: é que você conhece o salmo do pastor. He said, you know the psalm of the shepherd. Eu conheço o pastor do salmo. I know the shepherd of the psalm. Eu conheço esse pastor. I know this Eu shepherd. convivo com ele. I live with him. Então, quando eu leio algo dele, So when I read something of him, isso cria vida dentro de it mim. creates life in me. Ah, quando você canta para Deus, When you sing to God, é diferente quando você canta para pessoas. it's different than when you sing to people. Quando você prega sobre Deus, When you talk about God, é diferente. it's different É muito diferente de você passar tempo com Deus. than you spending time with God. Então entenda o que eu estou te dizendo. Understand what I'm trying to say? Espera em mim, diz o Senhor nessa noite. Wait on me, says the Espera Lord. no meu coração. Wait in my heart. Me aguarda. Wait. E eu vou te ensinar a liderar. I'll teach you to lead. Eu vou te ensinar a capacidade de ver nas pessoas I'll teach you to see in people, com a mesma capacidade to see people que eu vi em você. in the same way that I saw you. Aleluia. Quando você se sente amado por Deus, When you feel loved by God, você não faz mais nada para se sentir alguém. you don't do anything else to feel like someone. Você não compra amor pelo serviço. You don't buy love for service. Você diz: eu quero isso. You say, I want that. Eu quero isso. I want that. Então se prepare. Get ready. Algumas coisas estão sendo removidas. There are things that are being removed. Na nossa geração, In our dimension, algumas coisas estão sendo there are removidas. things being removed. Nós temos um amigo na Escócia, We have a friend in o Scotland. nome dele é Martin Scott. His name is Martin Scott. Ele fala uma coisa interessante. And he says something that's Ele interesting. diz que Deus dá as coisas terminadas He says God gives finished things antes delas serem removidas. before they're being removed. Deus terminou com Saul God finished with Saul, em 7 dias, and in 7 days, mas Saul reinou 40 anos. but Saul reigned for 40 years. Você está me entendendo? Do you understand? 39 anos, 39 years, 358 dias. 358 days, Aproximadamente. approximately. Saul continuou reinando, Saul was still king, mas Deus não estava com ele. but God was not with him. Você está me entendendo? Do you get it? Então você vai ver muitas coisas funcionando, You'll see a lot of things working, mas Deus já deu por terminadas. but God has already finished Quando eu them vi off. esses meninos tocando aqui hoje, When I saw these boys playing, quando eu vi essa igreja, when I saw this essa church, palavra veio no meu coração. this word came to my E heart. o Senhor me diz para The dizer Lord para vocês: tells me to tell you, tire os olhos take your eyes out daquilo que eu estou removendo and what I'm e removing, coloque os olhos and open your eyes naquilo que está nascendo. to what is being born. Quando aqueles 3 anjos, And those 3 angels que eu acredito no meu coração that I believe in my heart que um deles era Cristo. that one of them was Christ. Quem almoçou com Abraão naquele dia? Who had lunch with Abraham that day? Quem comeu do cordeiro que Abraão Who preparou? ate from the lamb that Abraham 2 foram prepared? destruir Sodoma. 2 anjos foram destruir Sodoma 2 angels came from Sodom, e um ficou com Abraão. and one stayed with Abraham. Naquele dia,
In that day, eles vieram para anunciar they came to announce uma coisa que Deus estava derrubando something that God was releasing e uma coisa que estava nascendo. and something that was being born. Ele disse: Sodoma vai acabar, And Sodom is going to end, mas Isaac vai nascer. but Isaac will be born. Isaac vai nascer. Isaac will be born. Isaac é motivo de risos. Isaac is Então laughter. alegra o teu coração, So be crente, joyful, porque Isaac está por because nascer. Isaac is going to be born. Isaac está por nascer na América. Isaac is going to be born in E America. quer saber, Isaac? Want to know? Os brasileiros vão fazer parte disso. Brazilians will be a part of that. Sim, os imigrantes vão fazer parte disso. The immigrants will be a part of Pessoas that. que estão aqui vão fazer parte disso. People that are here will be a Então part não of foque that. naquilo que está caindo. Don't focus on what's Foque falling. naquilo que está nascendo. Focus on what's being born. Naquele dia, naquele almoço com Abraão, That lunch with Abraham. Deus disse: olha, Sodoma vai cair, God says Sodom is going to mas end, Isaac vai nascer. but Isaac is going to be Por born. isso eu quero dizer: esperem e se alegrem. Wait and be Diga isso para joyful. alguém que está do seu lado. Tell that to Esperem someone. Wait e se alegrem. and be joyful. Diga: não arrombe portas. Don't break down Elas vão doors. cair They're diante de going to fall você. before you. Não arrombe nenhuma porta. Don't break down Ela vai doors. cair diante de They're going to você. fall before you. Aleluia! Aleluia! Por isso eu estou com muita com muita motivação para os próximos dias. I have so much motivation for the Eu next queria ter days. menos idade. Eu queria ser os meninos aqui. I wish I was young like these boys. Eu queria ter menos de 58. I wanted to be less than Eu queria 58. ter uns 30 I agora, want que to nem be like vocês que estavam 30 aqui. years old like pulando, you guys, jumping dançando. around and dancing. Aleluia. Aleluia. A gente trabalhou pesado para asfaltar a rua, We worked hard to pave the road, para dizer: to say, eu já sou avô de 8 netos. I already have 8 E eu grandchildren. sempre digo: And I always say, eu andei, I walked. meus filhos correm, My kids run. meus netos voam, My grandkids will fly. voam. Fly. Sim. Então, as suas decisões hoje, Your decisions today, elas vão definir they will define se seus filhos vão voar ou não. if your kids will soar or not. Espera no Senhor. Wait on the Lord. Até os jovens, a Bíblia diz, Even the young que adults, se cansam e se fatigam, the Bible says that they get tired, ficam exaustivos. they get exhausted. Mas os que esperam no Senhor But those who wait on the Lord, renovarão as suas forças. they will renew their strength. Voarão com asas como de águia. They will fly with wings like eagles. Asas como de águia. Wings like eagles. Asas como de águia. Wings like eagles. Correrão e não se cansarão. They will run and not grow weary. Caminharão e não se fatigarão. They will walk and not be faint. Quero deixar essa palavra para você. I want to leave this word for Deixa que you. Deus acelere os passos. Allow God to accelerate your Não steps. faça nada acelerado nos próximos dias. Don't do anything fast the É next melhor days. ser constante do que ser It's acelerado. better to be constant than fast. É melhor ser contínuo do que ser acelerado. It's better to be continuous Não than esqueça fast. disso. Don't forget Quem that. tem pressa é a carne. The flesh is in a hurry. Aleluia. Amém? Amen. Ah, mas ninguém me ajuda. Oh, no one helps Eu vou me. terminar aqui. I'm gonna finish here. Ninguém me ajuda. No one helps me. Jesus chegou no tanque de Betesda God comes to the pool of Bethesda e disse para aquele homem: and he tells that man, você quer ser curado? do you want to be healed? Ele disse: mas ninguém me ajuda. He says, but no one helps me. Ei, eu não me envolvo com a sua carência. I'm not involved with your neediness. Se você se sente ofendido, If you feel offended, machucado, hurt, agredido, hurt, talvez você tenha dado para alguém o lugar que você deveria ter dado para maybe Cristo. you've given to someone the place you needed to give to God. Se você der a prioridade para Cristo, If you have the priority in ninguém vai Christ, parar você, meu no irmão. one's gonna stop you. Se você der a primícia para o Senhor, If you give the first fruits to the aleluia, Lord, ninguém vai conseguir matar quem já morreu. no one can kill who's already dead. Ninguém vai conseguir matar quem está esperando por algo eterno. No one can kill who's already waiting Então, for an os eternal métodos life. modernos So the modern methods não podem nos tirar da relação eterna que eu tenho com Cristo. can't take us out of the eternal relationship I have with Os Christ. métodos modernos The modern methods não podem me tirar das promessas eternas. can't take me out of the eternal promises. Vamos usar todos os métodos modernos, I can use all the modern mas eu methods, estou fundamentado em algo que é eterno, but I'm based on something that's eternal, algo que não acabar, que something não vai that acabar, won't end, não vai terminar amanhã, that won't end tomorrow. vai continuar. It's gonna keep O culto going. vai terminar, The world is gonna mas as end, promessas não vão acabar. but the promises will not. Por isso eu posso ser intenso na segunda, That's why I can be intense eu posso on ser Monday. intenso na terça, I can be intense on eu posso ser Tuesday. intenso na I quarta. can be intense on Aleluia. Wednesday.
Eu posso dar uma voz de comando para minha carne. I can have a voice of command to my flesh. Eu posso dizer para a carne: aquieta-te. I can tell my flesh, be Aquieta-te. quiet. Be quiet. Queres caminhar? You want to walk? Queres ser curado? You want to be healed? Toma sua esteira e anda. Get your mattress and Não, walk. mas ninguém me leva para a água. No, but no one takes Eu me não to the estou pool. perguntando se você quer ir na água. I'm not asking if you want to go to Eu the estou pool. perguntando se você quer ser I'm curado. asking if you want to be healed. Mas nós queremos ser do nosso jeito, We want to do it our way, do nosso padrão, in our standard, dentro da nossa anatomia. in our E anatomy. Jesus disse: não, And Jesus says, do no, meu jeito. my way. Só tem um jeito de eu te usar. There's only one way for me to use you. É do meu jeito. That's my way. E eu só posso te usar And I can only use you quando você não me usa. when you don't use me. Fique de pé comigo. Stand with me. Aleluia. Aleluia. Cadê aquela turma do fogo aqui, irmão? Where's our worship team? Aleluia. Pelo menos para mim me sentir também com 20 e poucos At anos. least for me to feel like I'm in my 20s still. Glória a Deus. Eu quero orar pela gente aqui nessa I want noite. to pray for us. Não pare. Don't stop. Aponte para aquilo que é novo. Point to what is new. Isaac vai nascer. Isaac will be born, E ele é motivo de riso. and he is a reason for laughter. Aleluia. Talvez você ria porque você diz: é impossível isso acontecer. Maybe you laugh because it's impossible for that to Mas é o happen. Senhor que está dizendo: But the Lord is saying, eu vou fazer algo impossível. I will make something E vocês impossible, saberão que é o Senhor. and you'll know it's the Lord. Vocês saberão que é o Senhor. You'll know it's the Por Lord quê? Porque é impossível aos olhos Why? do humano acontecer. because it's impossible in human eyes. Mas é algo novo But it's something que new você nunca experimentou. that you've never Então tasted. para de olhar para fora, começa a olhar para dentro. Stop looking on the outside, start looking inside. Começa a olhar para aquilo que eu já fiz. Start looking at what I've already done. Comece a olhar para a criação. Start looking at Às vezes ela dá creation. mais testemunhos do que a gente. Sometimes it has more testimonies than we Eu do. quero orar por você. I want to pray with you. Se você quiser sair do seu lugar If you want to leave your e vir spot aqui na frente, and you want to come to the e front. como disse